Apocalipse 21, 1 a 8 diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela comunhão dos santos, pela liberdade do louvor e pelos clamores, por tudo que já realizamos nesta manhã. Muito obrigado. Continue com as nossas crianças, com os professores que lá agora plantam a semente do Evangelho, que o Senhor possa capacitá-los e nutrir cada criancinha, Senhor, com o Teu poder e com o Teu Espírito. E também agora, com o coração já preparados, nós pedimos: vem, Senhor, e fale conosco. Vem, Senhor, e transforme-nos um pouco mais, preparando-nos para uma ceia com todo o significado que ela carrega. Em Cristo Jesus oramos. Amém? Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Ontem pela manhã, com uma chuva torrencial, os céus pareciam chorar durante a chegada dos corpos ao Brasil, da grande tragédia que abalou não só o nosso país, mas um número enorme de pessoas espalhadas pelo globo. A queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, lá na Colômbia, caiu na madrugada da última terça-feira e marcou o resto da nossa semana com muita dor, com muita tristeza, diante da perda de dezenas de vidas que foram ceifadas precocemente no que parece ser o resultado, infelizmente, da imprudência humana. Essa semana aqui na igreja, durante as nossas reuniões, nós estivemos orando, nós oramos nessa manhã e eu te encorajo a prosseguir intercedendo pelos que estão enfrentando tão grande perda, principalmente nesta época. Basta imaginar que todo dezembro, quando celebramos o nascimento de Cristo, para essas semanas, dezembro vai ter um tom diferente para o resto de suas vidas, porque vai anunciar também a lembrança, a perda dos que se foram. Acidentes inesperados geralmente abalam-nos grandemente. Apesar de todas as prevenções existentes, sempre algo pode acontecer no meio de qualquer percurso da vida e nós sabemos bem disso. A pé ou de carro, num barco ou num avião, nenhum de nós está livre de um eventual acidente que pode mudar o curso de um caminho. Por isso que eu acredito, por isso que eu luto e brigo por isso, nós precisamos viver a cada dia como se fosse o último.
Nós precisamos ouvir as palavras do pregador de Eclesiastes quando disse que devemos fazer tudo quanto vier em nossas mãos conforme a nossa força. Porque a agenda do mundo vindouro não está em nosso controle. Eu não sei exatamente o que eu farei lá quando estiver diante do Senhor. Eu não tenho conhecimento do que o Senhor tem preparado para mim. Esta é o que a palavra nos diz, isso é o que Ele nos afirma. Por isso que olhar para a minha vida hoje e vivenciar o meu dia hoje e não carregar pendências para o amanhã parece ser o maior ato de sabedoria que podemos viver. Encostar a nossa cabeça no travesseiro à noite com a consciência de que fiz o que deveria fazer, realizei o que deveria realizar, sem nada para amanhã, sem nenhum pedido que sequestrou meu coração diante de mágoa, de tristeza, ou também nenhum sentimento de tamanha euforia que eu deixei para expressar amanhã para alguém que não vá para a cama conosco. Que o sol não se ponha sobre a nossa ira e que o sol não se ponha sobre a nossa demasiada alegria que ficou só para nós, porque decidi não repartir com alguém, pensando e acreditando que terei o amanhã para fazer isso. Tenho a impressão que bem-aventurado, que mais que feliz é aquele que vai para o travesseiro à noite com a consciência de que, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia, não tem nada para amanhã que eu não poderia fazer hoje, a não ser o mal que me espera no dia seguinte. A não ser nas responsabilidades que tenho de acordar e trabalhar e ganhar o pão que o Senhor também me dá. Mas tudo aquilo que é a expressão da minha alma, do meu coração, eu fiz, Senhor, eu executei, Senhor. O tempo que eu investi, o tempo que eu gastei, o amor que eu distribuí, que isso seja feito e que isso seja sempre realizado por nós. Ontem à noite, diante de uma semana sempre complicada, assistindo ao vivo pela internet, eu falei para minha família, eu vou dar um pulo lá agora, quero dar um pulo lá. E quando a minha filha ouviu isso, ela veio correndo e olhou para mim e mudou todos os planos. Ela disse, papai, você não está aproveitando o tempo que você tem nós 4 juntinhos. E eu falei, acabou a ida lá. Acabou a ida lá, filhinha. Vamos sentar juntinho e vamos ficar juntinho, porque a semana não é brincadeira. Ainda mais nessa época. Para que eu pudesse dormir no final da noite dizendo, eu dei o meu tempo ali para minha filha, para os meus filhos, para minha esposa, para minha casa e ficamos juntos, juntinhos. Porque o que ecoa em nossa alma é o que vier em suas mãos, faça. Mas diante disso, algo muito interessante aconteceu e continua acontecendo diante do acidente aéreo. Nesta tragédia, nasceu um amor. Nasceu algo inexplicável que brotou, continua brotando no coração de tanta gente que não resistiu às lágrimas e que reagiu com solidariedade, com lembrança, com gestos de amor e respeito. Todos foram tocados ao aprender sobre a história de ascensão de um time, as conquistas daqueles que no domingo passado jogaram aqui tão perto de nós, no estádio do Palmeiras. Mas na tragédia nasceu um amor. Para muitos, um amor pelo desconhecido, um amor por aquilo que eu nunca havia ouvido a respeito. Um amor que nasceu diante da subtração de um sucesso ainda maior que o time caminhava a conquistar. E a frase, somos todos chapé, reflete bem isso. Todos que não eram, agora tornaram-se. Na tragédia nasceu um amor, e esse amor me fez refletir sobre uma expectativa que temos de um dia quando, após mais algumas tragédias,
Mas algumas tragédias, infelizmente, virá um novo céu e uma nova terra, como descrito no Apocalipse de João, que disse, olha, eu vi esse novo céu e uma nova terra, o primeiro já passou, a primeira terra já havia passado, o mar já não existia, e ele disse, eu vi a cidade santa, mas não era a mesma, era a nova. Ela não era edificada na terra, ela descia do céu, da parte de Deus, era como uma noiva preparada que encontra com o seu marido. E eu não só vi, disse João, eu também ouvi uma forte voz que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Agora Deus estará com eles o tempo todo, agora é um novo momento. E João escreve, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que inclui o não haverá mais acidentes, não haverá mais razões para chorar, a não ser que seja para chorar de alegria. Não teremos e nem precisaremos mais de eventos, escute isso, que por serem tão desesperadores, por serem tão trágicos, eles resultem em amor. E em amor que nós não manifestamos no dia a dia, a não ser que eventos trágicos nos tirem da nossa rotina e nos mostre que a vida é maior e está acima que tudo. E foi isso que ficou reverberando em meu coração nessa semana. Ao ver as imagens, a união de gente que não se conheceu, chorando de mãos dadas juntas. A união e o amor demonstrado nos vários continentes, gente que nunca pisou no Brasil, nunca vai pisar no Brasil, mas que o coração se sentiu novamente unido. A união do grito, a união do canto, a união das lágrimas no consolo, a união na esperança de continuidade, não pode parar aqui, a união que acrescenta. Meus irmãos, se nós sabemos que nós não temos condição de entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como escreveu o apóstolo Paulo, e nós não temos mesmo, eu acho que uma pista você pode agora dizer que você entendeu um pouquinho. Porque eu creio que nós assistimos um pouco do cenário deste novo céu e desta nova terra depois do trágico episódio. Onde? No amor, na solidariedade que tantos estão manifestando. Agora, a pergunta que também brota neste momento é a seguinte: por que nós precisamos disso? Por que precisamos de tragédias para manifestar o que nós temos de melhor? Por que o de melhor que temos, a imagem e semelhança de Deus, carregamos em nós, é só quando, popularmente dizendo, a casa cai e aí vem o melhor para fora? O mais humano. Por que não podemos viver diariamente prestando atenção uns nos outros? Nas conquistas, celebrando a vitória sua. Nas derrotas, oferecendo consolo. Por que nós preferimos até em coisas pequenas, como por exemplo, nós ostentamos às vezes a nossa cultura, uns de uma maneira exacerbada, outros de maneira mais equilibrada, até quando o time vence e o outro perde, o meu venceu, então eu sou superior a você. Eu não digo isso, mas inconscientemente tudo isso acontece. Eu sou superior a você. Por que eu me preocupo mais com o meu do que com o nosso? Por que vitória para mim é construir o meu império e não a nossa causa? Sendo que meu império não diz nada para Deus, né? Deus não está preocupado no que eu vou mostrar para Ele do meu império. Mas a demanda é o que eu sou e o que eu farei como igreja. O nosso, não o meu. Por que desenvolvemos cada vez mais a individualidade que nos coloca mais tempo atrás do meu telefone, mais tempo atrás das minhas telas, do que sentado com gente, conhecendo gente? Por que gastar tempo com gente está se tornando secundário, terciário? E tudo que é atrás de uma barreira cresce. Por que redes sociais têm que ser distante? Porque próximo
Não é todo mundo que quer participar, mas distante, milhões. Por que eu tenho milhões de seguidores e não tenho, às vezes, um amigo para chorar comigo? Por quê? E eu não tenho, com exatidão, essas respostas. Tenho ideias, mas não sou louco de querer respondê-las para vocês. O texto prossegue: aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, essas palavras são verdadeiras, de confiança, eu sou o alfa, o ômega. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. E o que vencer, ou o vencedor, herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Ao que vencer as provas do tempo, da espera, em fidelidade e em fé. E o trecho termina com um alerta que é bem difícil de encarar. Que os covardes, que os incrédulos, que os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, e aí ele aperta na ferida, e todos os mentirosos. O lugar deles será no fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Termina com um alerta dizendo: olha, há um novo, há um momento, há uma bênção. Segundo, há uma renovação, há uma chance de saciar sede, mas há também uma responsabilidade. Porque a graça de Deus que nos alcança, sim, traz consigo também uma responsabilidade. O que podemos fazer, meus irmãos? Qual é o nosso papel como igreja de Cristo? E essa sim eu respondo com muito temor. Nós somos chamados para amar em todo o tempo, nós somos chamados para viver e demonstrar amor intenso todos os dias, a despeito ou independente das tragédias. O nosso padrão tem que ser o amor. Você e eu já ouvimos isso infinitas vezes, mas o Evangelho grita e grita bem alto. O primeiro e grande mandamento é o seu amor e o meu para com Deus, e o segundo grande mandamento é o meu amor para o meu próximo. Não há para onde fugir, o resto é comentário. Então eu preciso amar em todo o tempo, eu preciso desenvolver essa intensidade, eu não devo esperar por tragédias. Cada um de nós precisa responder essa demanda através de uma autoanálise, porque eu não posso responder sobre o seu amor, mas eu devo responder sobre o meu. E essa autoanálise deve sinalizar na prática que esse amor cresce, que esse amor não é estagnado, que esse amor não é a minha porção, pois nós somos chamados para amar como Jesus amou, e isso é um processo de aquisição diária. Não é um atestado de que eu amo assim e Deus entende, porque às vezes quando eu digo eu amo assim e Deus entende, eu estou limitando a expansão do meu amor, dando o mínimo e desejando que todo mundo entenda o meu mínimo, e não me esforçando em nada para crescer nele, e jogando a responsabilidade do resto para Deus. Somente a minha autoanálise vai deixar claro para mim, como para você, se o meu amor cresce em intensidade, ou se o meu amor se mantém na média, e geralmente a média é tão medíocre, a média é tão pequena, a média é tão baixa. Segundo, prestemos atenção nas vidas dos que nos cercam. Gente, cada um de nós carrega uma história de vitórias, de derrotas. Cada um de nós tem sim o que dizer para ser celebrado, tem também o que dizer que carece de consolo. Nós temos vitórias e brigas e lutas e conquistas.
Agora, se eu não prestar atenção em você e você não prestar atenção em mim, eu deixo de desfrutar da sua vida, você deixa da minha, eu deixo de dividir. E aí simplesmente vou criando cada vez mais um individualismo. Preste atenção em quem está com você e preste atenção em quem ainda não está no seu rol mais próximo. Eu tenho medo disso, sabia? Eu tenho medo. Tenho medo de não conhecer quem eu deveria conhecer. Tenho medo de não desfrutar a vida com alguém que eu deveria desfrutar um pouco mais. Aí nessa hora a minha consciência pacificadora e hipócrita diz assim: você não tem tempo. Olha a sua agenda. Nessa hora a minha agenda chama eu mesmo de pastor, entendeu? Para pacificar melhor. Você já atende um monte de gente, sua vida já é complicada, e é mesmo. Mas resta para mim mais o medo do que a desculpa. O desejo de querer conhecer mais gente, me preocupar com mais gente, celebrar e chorar junto. Porque eu também tenho meus momentos de choro e de alegria. Nós carecemos de maior unidade, nós perderemos muito sem ela, muito. Por último, não há necessidade de esperarmos a próxima tragédia para deixarmos o amor nascer e transbordar. Não há necessidade de reagirmos em união somente diante do inesperado. Não há, a gente não precisa. E para isso acontecer, invista seu tempo hoje. Olhe nessa estação de advento, quando também na tragédia da humanidade nasceu o amor, Cristo Jesus. Desenvolva a cultura do reino, e a cultura do reino grita também bem alto, sempre cabe mais um. No meu coração, na nossa família, na nossa igreja. E essa é a minha oração, o meu clamor e a minha súplica, e que seja a nossa nesta manhã, e que assim seja. Amém e amém.